Mais um episódio do podcast Jornada Vida Saudável e Real. Hoje eu tô trazendo um assunto muito real, muito da vida real, que é cabelos, tá? Com a médica especialista em cabelo, Luísa Sampaio. Um prazer enorme estar aqui, né? Que delícia de tarde pra gente poder bater um papo. Unir a nutrologia junto com o cabelo, que tem tudo a ver. E vamos lá. Espero que seja muito informativo. Vamos informar bastante. Bom, então eu vou já começar com as perguntas sobre cabelo. Vamos lá. Eu vejo no consultório, acho que você deve ver a mesma coisa, os pacientes já tomando um monte de vitamina para cabelo. Sim. É muito comum na minha anamnese, quando eu pergunto, tá tomando remédio? Não tô tomando nada não, é só umas vitaminas para cabelo. Sim. Sempre escuto isso, quase sempre. Sim. Isso acontece com você, provavelmente, Sim. quase sempre. E até como automedicação, né? Se é microdosagem ou então se é miligrama, isso depende muito, né, Dani? Então, essa questão de vitaminas e cabelo é um caso delicado, né? Existem casos, sim, que a gente faz tratamento com vitaminas, mas não é todos os casos. Não, e até porque vai ter aquela vitamina pronta lá, que ela não está na dosagem certa. Exatamente. Né? E no caso, e não vê resultado, né? Até uma hipervitaminose, né? Isso é importante também informar, né, os pacientes saberem, por exemplo, como o caso de vitamina A. Um excesso de vitamina A, isso pode desencadear uma queda de cabelo. Ou seja, essa questão de vitaminas precisa ter um acompanhamento, precisa ter uma indicação. Não achem que recuperar cabelos é somente fazer uma reposição de vitaminas, né? As doenças de cabelo, puxando para o meu lado aí, são várias, né, doenças que podem acometer o couro cabeludo. As vitaminas elas entram mais para a parte de estruturação do fio ou reposição num caso de queda aguda, né, de eflúvio agudo. E em alguns casos, né, como por exemplo você deve ver muito em consultório, a parte que a gente tem às vezes a necessidade de fazer reposição até endovenosa, né? A vitamina D, por exemplo, injetável, em alguns casos é necessário ser feita, a vitamina B12, né? Os endovenosos têm ajudado muito, e até foi bom você falar sobre isso, porque os injetáveis vem ganhando uma fama que não é legal. Sim. De que é para estética, né? Sim. Vamos queimar as gordurinhas pro verão. Os injetáveis, eles têm, lógico, alguns ativos que vão ajudar nisso, sim. Mas a grande maioria minha, pelo menos dos meus pacientes, eles se beneficiam muito com os injetáveis por conta disso, né? Sim. Porque é muito mais fácil você conseguir ali subir aquela vitamina que às vezes está muito baixa com o endovenoso. E aí entra a parte de absorção também, que Exatamente. Aí tem tudo a ver com o cabelo, né? Se está inflamado, não vai absorver e aí vai piorar, né? Porque qual que é a minha questão que é importante também, né? Vocês saberem. Cabelo, ele é um anexo do nosso corpo. Então, ele não tem nenhuma função vital, né? A função do cabelo no nosso corpo é basicamente aquecer a cabeça, né? Nem o corpo não sabe que existe estética, né? O cabelo, assim, de uma forma fisiológica, ele não serve para a estética nossa. Então, o que acontece? Quando acontece... A gente nem pensa nisso. Não pensa nisso. E aí, o que acontece? Quando o paciente está passando, por exemplo, por um processo inflamatório, ele não está absorvendo nutrientes, né? Não está absorvendo, às vezes, essas vitaminas. O organismo, de uma forma super inteligente, o que ele pensa? Vou soltar os anexos e vou manter o que, né, vai me deixar, o que é um órgão vital, que me mantém vivo. Então, muitas vezes, se o paciente não está fazendo uma boa reposição adequada, né, seja oral, seja endovenosa, isso pode repercutir com uma queda de cabelo aguda, né? E assim, eu acabo lidando muito com o cabelo, né? Sim. No consultório vejo muito essa queixa. E as pessoas confundem muito as causas, né? Sim. Então, é importante, gente, de buscar o diagnóstico, porque o tratamento vai ser muito mais eficaz, isso em qualquer patologia, né? Não tem jeito. Com certeza. Conta, vamos aproveitar, vamos informar, se, né? É informativo aqui. Conta quais são as principais causas. Sim. Bom, as principais causas, né, de queda de cabelo, basicamente, são as quedas agudas, que elas são chamadas de eflúvios agudos. Geralmente, o eflúvio agudo é por alguma infecção ou alguma deficiência de nutrição do paciente, deficiência nutricional, alguma medicação nova. E quando é caracterizado assim, geralmente o paciente perde cabelo em torno de 90 dias, mas é autolimitada, né? Não é considerado uma doença, mas é considerado uma normalidade aí que pode desencadear essa queda. Agora, existem doenças, né,
que elas podem causar quedas permanentes dos cabelos, né? E podem tanto deixar cicatrizes no cabelo, e aí isso é muito sério, porque eu vejo muito em consultório pacientes que estão tratando com vitaminas, acharam que ia resolver, né, a queda de cabelo só fazendo uma suplementação com vitaminas, e na verdade tem doenças cicatriciais do cabelo, né? São doenças que a gente não consegue recuperar o cabelo, né? Tem que fazer um diagnóstico e evitar aí a evolução. Então, essas também são causas comuns. A alopecia androgenética, né? A famosa calvície, né? E eu acho até legal a gente falar também essa parte da nutrição, informar, né, para eles, porque a alopecia androgenética, ela é uma doença de couro cabeludo, né, que ela vai fazer um afinamento crônico, aquele cabelo que é um cabelo grosso, ele vai se transformando ao longo dos anos num cabelo mais fino. Porém, o estilo de vida pode muito interferir na progressão da doença. Não é a causa principal, mas o estilo de vida sim, como, por exemplo, o estresse, a alimentação, o sono, bebida, cigarro. Isso pode acelerar aí o processo da calvície, o processo de perda. Porque é inflamação, né? Sim. Então, isso é maravilhoso a gente entender que sempre o paciente que está inflamado, ele vai ter um monte de queixa. Sim. E ele vai chegar a várias situações ali patológicas, sim. Né? Inclusive a queda de cabelo. Sim. Então, eu acho que a informação aqui que vai ficar, acho que mais importante é não comece tomando vitaminas de farmácia aí, sim. Porque assim, às vezes o problema é muito mais grave e você tem que acudir rápido, né? E a gente não fala só para ser uma forma assim de abordagem para vocês, como se fosse para se preocupar, é mais como um alerta mesmo, porque sim. Doenças de cabelo, né, existem doenças muito sérias. E eu pego pacientes jovens, pacientes de 20 anos aí, que se a gente não faz um diagnóstico precoce, né, a progressão da doença é devastadora mesmo, né, para a autoestima deles, para poder, né, fazer uma recuperação ou não. E assim, essa questão da autoestima, né, já que você citou aí essa questão, eu acho que confunde muito também, que as pessoas acham que a autoestima é estética. Sim. E é estética, mas essa questão da gente se ver, e o cabelo tem um poder moldura, muito grande nessa história da autoestima, sim. Tanto na mulher quanto no homem, sim. Né? E isso repercute muito na famosa saúde mental e espiritual. Por quê? Com certeza. Se a gente não está com a autoestima legal, a maneira que a gente vê o outro, tá? A maneira que a gente age com o outro, a maneira que a gente está ali mentalmente no nosso dia a dia, tem tudo a ver com isso. Sim. Eu falo que enfraquecido, sim. Fisicamente, a gente fala, olha, não estou me achando legal, sim. não tô bem, não tô... Você fica como? Enfraquecido. Sim, e certeza. Aí o que o outro fala te dói muito, tudo, claro. Né? O seu trabalho já não fica a mesma coisa, então repercute sim. Muito. Então a autoestima, gente, não é supérfluo. Cuidar do cabelo não é supérfluo. Né? Então é algo assim que realmente manda na gente. Sim. Nossa, assim, se eu começar a ver que está caindo o cabelo, eu falo, meu Deus, né? Sabe, a gente desespera. Eu brinco muito com essa questão de cabelo, porque é normal os homens chegarem para mim, a primeira coisa que eles sentam e falam, porque eu não ligo muito, mas se melhorasse eu ficaria feliz. Aí eu volto à pergunta, se eu mudasse a cor dos seus olhos, se eu mudasse o formato do seu nariz, você ficaria feliz? Não. Então, por que perder cabelo tem que ser considerado normal para vocês? Não é normal, é característica sua. Quando você vai perdendo essa característica, incomoda. Eu recebo pacientes, gente, até pacientes de 90 anos no consultório, e muitas vezes me traz essa reflexão. Nossa, mas com 90 anos eu ainda vou me preocupar em cuidar, né, em melhorar o cabelo? Sim, com certeza. Pacientes que chegam para mim que às vezes não têm tanta vaidade, você vê que são pacientes que não são, né, tão vaidosos, mas o cabelo é importante. E aí, é igual você disse, isso acaba repercutindo num todo. Sim. Né? Porque você vai querer cuidar cada vez mais, né? Você está se sentindo bem, parece que com 90 anos eu consigo ficar bem, então eu vou buscar mais. E que até trazendo, eu operei meu pai, a gente fez um transplante capilar nele com 70 anos. Meu pai tinha um cabelo mais ralinho, a gente fez para poder dar mais volume. Depois que ele recuperou o cabelo, ele ficou com uma autoestima, assim, tão legal, porque aí ele perdeu peso, perdeu mais de 20 quilos, começou a cuidar mais da alimentação, começou a fazer mais atividade física, também viu que tinha uma pele, né, na região superior do olho, fez também a blefaro, ou seja, uma coisa aí foi levando a outra, né? E você viu que ele deve ter ficado melhor, né? Mas muito melhor, muito. Eu tive uma vez um paciente que brincou comigo e falou assim, eu não sabia a falta que o meu cabelo me fazia até eu recuperar ele, e é verdade, é verdade. Bom, uma dúvida, integrando nós duas, uma dúvida enorme que eu vejo muito pelas redes sociais é a história das canetas emagrecedoras. Sim. Né?
Cada vez mais. E aí, assim, eu vou já aqui, ó, nós não combinamos nada, absolutamente nada, então eu vou falar a minha parte e ela vai falar a parte dela. Eu vejo que o paciente que eu estou acompanhando, que estou fazendo bonitinho lá a contagem da proteína, que está conseguindo bater a meta da proteína do dia, que estão todos os hormônios ali fluindo bonitinho, a parte nutricional também, vitaminas, está tudo alinhadinho. Sim. Esse paciente eu não vejo realmente uma queda expressiva. Mas o que acontece, que eu acredito que seja isso que você deve estar vendo, é que os pacientes estão fazendo por conta, né? Muito. Essas canetas não precisam de receita. Sim. Então, tá todo mundo tomando porque o objetivo é só emagrecer e mais nada, né? Exatamente. Qual que é a questão? Primeiro, vamos falar que essas canetas, né, em muitos casos, né, Dani, se faz necessário, né, são hoje tratamento de obesidade, perda de peso, existe uma real indicação com acompanhamento médico. E para os cabelos, o que eu tenho visto muito? Os pacientes que eles realmente não fazem um bom acompanhamento e acabam perdendo peso num curto intervalo de tempo, muito rápido, né? Então, aquele paciente que perde aí em torno, vamos dizer, uns 10 quilos em um mês, o cabelo desse paciente acaba sofrendo mais, porque voltando no que eu estava conversando com vocês antes, o organismo, quando você perde esse peso muito rápido, num curto intervalo de tempo, ele acha que ele deve entrar num sinal de alerta, que tem alguma desordem acontecendo, ele não está entendendo que aquilo ali é para a saúde dele. Ele acaba soltando o anexo, que é o cabelo, né? Desencadeando essa queda. Então, pacientes que têm essa perda muito rápida, eu tenho visto um eflúvio agudo bem intenso, e pacientes também que não estão fazendo uma reposição de nutrição adequada. Então, chegam para mim com deficiências de vitaminas absurdas, né? Vitamina B12, porque não está comendo C, direito porque também, não come, né? Realmente tira a fome, né? E aí isso acaba repercutindo no cabelo também. Então, se faz necessário usar essas medicações que tenham um bom acompanhamento, né? Que procure um colega, um nutrologista, para poder fazer esse segmento, que aí acaba também repercutindo na saúde dos cabelos. Tá. Creatina. Um mito, né? É um mito. Vamos trazer algumas coisas que vocês estão acostumados a ver em redes sociais. E eu fico muito brava no consultório quando o paciente vem com essas questões vistas por aí. Sim. Mas quero que você reforce o que eu sempre falo sobre a creatina e queda de cabelo. Sim. Bom, vamos lá. Não existe nenhum estudo comprovando a relação com a creatina e a queda de cabelo. Né? A gente, quando fala para vocês aqui, a gente não fala em achismo, a gente fala de forma científica, né? Lembrando que nós somos médicas, então a gente não tem não é opinião. Uma opinião, né? Isso é uma questão com embasamento científico. Então, não existe nenhum artigo que realmente comprove, né? Nenhuma comprovação. Porém, qual que é a discussão da creatina? A creatina, você, né, de uma forma com uma propriedade muito maior do que eu, vai poder falar, mas ela tem a função de aumentar um pouco do ganho da massa muscular, né? Sim. Pacientes que têm alopecia androgenética, que é a calvície, teoricamente, a calvície ela é genética e tem também ação um pouquinho da testosterona, né, da derivada da testosterona, que é o DHT, que faz o processo de afinamento. Então, acha-se que tomar creatina, né, por ganhar músculo, teoricamente também vai ter mais testosterona e o cabelo vai cair. E não, isso não vai acontecer. Né? Porque a gente nossa senhora, antes fosse fácil ganhar essa massa muscular só tomando creatina. Exatamente. Então, assim, pessoas que tiveram queda de cabelo quando começaram a tomar creatina, bem provavelmente foi uma coincidência, né? Porém, na medicina, lógico, 2 mais 2 pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7. Né? A gente, de uma forma científica, afirma para vocês, com total propriedade, que creatina não causa queda de cabelo. A gente primeiro precisa descartar outras causas. Tá. Vamos para dicas práticas. Eu vou falar por mim, assim, gente, apesar de médica, eu sou preguiçosa com tudo, tá? É assim, passo protetor, então, assim, eu tenho já... Lá, né? E olhe lá... Mas depois dos 40, os cuidados em todos os sentidos têm que ser otimizados. Inclusive, até eu falo até a questão de exercício, de suplemento. Sim. Até estava brincando mais cedo. Sim. Eu, assim, faço as fórmulas, esqueço. Agora as coisas mudaram. Agora eu tenho que fazer tudo bonitinho, até o próprio exercício. Em relação a cabelo, eu sou super desligada também. Então, a questão é o seguinte... Faz diferença fazer realmente um cuidado diário? O que é prático? Porque, lembrando que aqui é vida real, sem muita frescura, porque hoje em dia está todo mundo, né? Sim, na correria. Então, assim, o que a gente fala? Não, isso não pode abrir mão.
Isso tem que fazer. Dani, eu acho que eu vou desencantar muita gente falando isso, mas eu não acho que cuidar de cabelo é você apostar em usar vários cosméticos para o cabelo. Adorei isso. Mas não é, de fato, tá? Até porque, gente, vamos lá, né? Existe toda uma indústria por trás disso, que traz pra gente, né, a idealização de que cuidar de cabelos é, teoricamente, investir em óleos, em leave-ins, né? E, na verdade, se a gente faz isso em excesso para o nosso cabelo, a gente está acumulando resíduo, né? Porque ali tem silicone, tem vários, né, ativos, várias matérias-primas que elas se acumulam no cabelo. Isso também pode atrapalhar a saúde do fio. Existe até um efeito que eu falo muito, né, em rede social, que é o efeito build-up, né? Que ele faz como se fosse um plástico filme aí no cabelo, impedindo com que os nutrientes, né, com que o cabelo receba nutrientes. Por quê? Porque está acumulando o resíduo. Então, cuidar de cabelos não quer dizer somente investir em bons cosméticos, tá? Cuidar de cabelo, o principal de tudo é evitar fontes térmicas com frequência. Isso sim é muito importante. Por quê? Cabelo, a maior constituição do nosso cabelo é proteína. Então, quando você coloca fonte térmica, você pode quebrar essas estruturas de proteína e danificar o fio. E uma coisa interessante, né, que eu conto para os pacientes em consultório, muita gente não sabe, o nosso cabelo é um tecido morto. Depois que ele foi danificado, né, a gente não recupera só de dentro para fora. Ah, doutora Luísa, mas e se eu fizer ali aquele então protocolo, não tem milagre, né, de usar um produto para restauração e recuperação? Isso não existe. Então, a minha dica, né, de uma forma bem assim simples para vocês evitem fonte térmica muito excessiva no cabelo de vocês. Se caso tiver que usar, tenta passar um bom protetor térmico, porque isso ajuda no nosso cabelo. Água morna, nem água tão quente, nem água fria. Tem paciente que toma muito banho frio achando que isso é bom. Não precisa, água morna. Né? Mas água quente também não é legal, né? Exatamente. Muito quente. Pacientes, por exemplo, né, ver como que é o seu cabelo, se é um cabelo mais oleoso ou não é, e procurar shampoos que sejam mais adequados para isso. Hoje em dia a gente já tem shampoos que são shampoos que não tem mais parabeno, que são ativos, que podem atrapalhar o cabelo. E isso sim faz diferença, né? Isso sim. Isso sim. Mas assim não é também ficar naquele estresse de passar um monte de produto. Tá. Prender cabelo demais. Eu, às vezes, dando com os pacientes, eu ando usando muito cabelo assim, mas eu não gosto nem de forçar muito. Sim. Mas, às vezes, o paciente chega com, né, eu tô fazendo tratamento e tal. Eu falei, mas e você fica o tempo todo com esse cabelo desse jeito? Né, tracionado para trás o tempo todo, porque às vezes está com vergonha do cabelo. Isso também é ruim, né? Sim. Existe uma doença até que chama-se alopecia de tração, né? A alopecia de tração, ela causa uma inflamação local por puxar os cabelos de uma forma contínua. Vamos pensar aí nas areomoças, né? Que elas sempre, todos os dias aí tem que estar com o cabelo, né, puxado. Então, isso pode, não, na verdade, não vai piorar, isso pode desencadear. Pode desencadear, né? Pode desencadear uma doença de couro cabeludo, e é uma doença de couro cabeludo que a gente não consegue recuperar cabelo. A gente tem que controlar para que ela não aconteça, tá? E a outra questão de ficar com o cabelo muito preso, gente, você vai quebrando a fibra do seu cabelo, né? Então, bom senso. Pode prender cabelo? Claro que pode, né? Óbvio que pode. Mas tenha bom senso. Ficar tracionando. Exatamente. Eu tenho muitos pacientes em consultório que ficam anos aí tentando fazer tratamentos, né, com outros colegas, chegam para mim e às vezes um simples ato da gente parar de prender o cabelo, de amarrar, já é o suficiente para o cabelo desenvolver. É o famoso básico bem feito. Exatamente, exatamente. Isso serve para boné, chapéu, quem usa muito? Sabe, eu vou te contar uma coisa. A questão do boné, né, é um mito tão grande, todo mundo achar que usar boné, usar chapéu faz cair cabelo. Não, isso não acontece. Tá isso vendo, é gente? um mito. Porém, né, vamos lá. Né, pessoas que usam de uma forma muito frequente, o couro cabeludo fica muito abafado, debaixo de sol, né, isso pode desencadear uma inflamação. Agora, né, aquele menino que usou um boné a vida inteira e está careca agora é por causa do boné? Não, isso é tendência genética, isso é uma questão genética. Olha, gente, tá vendo? Muito boa informação, porque todo mundo fala isso, né? Não pode ficar usando que vai abafar, né, o couro cabeludo, sim, então não tem nada a ver isso. Sim, com bom senso pode usar. Bom, eu tenho estudado muito sobre colágeno, né? Sim. E também é uma outra polêmica, porque tem casos e casos, tá? Hoje o colágeno, eu tenho pacientes que se beneficiam muito com o colágeno até para emagrecimento, mas aí são por outras vias, tá? Não é para questão para aumentar a massa muscular e nada disso.
Até por questão do intestino, inflamação intestinal e tudo mais. Que está tudo interligado. Exatamente. Só que eu sempre, é uma coisa que eu falo para os pacientes assim, ó, não é que aí saiu uma época todo mundo precisa do colágeno, aí depois, não precisa do colágeno, porque se você consome uma quantidade boa de proteína, eu acho que é questão do bom senso, eu sempre falei isso. Se você falar para mim assim, olha, não, eu vou gastar com colágeno, maravilhoso, isso vai ajudar muito, a gente já ganha ali, estamos a passos à frente. Mas, se você falar, não, eu não, olha, vamos escolher o que eu vou usar, porque eu não vou usar coisa demais. Aí eu falo, não, então se você já está usando uma quantidade de proteína suficiente, não há necessidade de você realmente gastar com colágeno. E aí, assim, na questão do cabelo, chega isso muito para você também, né? Eu preciso usar colágeno, estou usando colágeno para cabelo, não está resolvendo? Sim, não faz diferença. Para a nossa questão do cabelo não faz diferença. Para essa parte, né, de absorção, isso é legal quando tem uma real indicação para melhorar a parte de absorção no geral do paciente, que aí reflete no cabelo, mas a indicação formal de usar um colágeno para tratar os fios, isso na minha área não tem. Até porque não tem como, né? Eu brinco muito, eu falo, gente, como é que nós vamos fazer assim, ó, esse colágeno que aqui que eu vou tomar agora é para cabelo. Não vai. O de amanhã eu vou tomar para unha, né? Então, importante, né, é vocês pacientes entenderem que o nosso organismo, gente, ele funciona de uma forma interligada, né? Não existe o cérebro separado do coração ou o coração separado do intestino, então a gente é um todo interligado, né? E o cabelo entra nisso também, né? Por isso a história de quando a gente está com a parte emocional abalada, né? Isso é fato, né? É fato. Então o cabelo cai. Sim. Qual que é a questão do estresse, né, e a ligação com a queda de cabelo? O estresse, na verdade, a gente vai caracterizar um estresse além do normal, não é esse estresse do dia a dia, né? Porque as pessoas falam, eu estou estressada e meu cabelo está caindo. Então, vamos lá. Que tipo de estresse? É um estresse, por exemplo, financeiro, né, que te tirou do seu normal, um estresse susto, familiar, né? Tipo assim, algo que mudou a vida. Diferente. Isso sim pode desencadear. Por quê? Quando a gente tem um estresse desse, o que você sente? Sintomas físicos. A gente sente dor, às vezes fica com a musculatura tensionada. O coração fica disparado o tempo todo, pico de cortisol o tempo todo. Então, tem toda essa interferência fisiológica e isso acaba refletindo no seu cabelo, porque o seu corpo entende como um sinal de alerta. Vamos ser inteligentes, vou soltar o cabelo e manter o que me deixa vivo, que são meus órgãos vitais, né? E vai, assim, o corpo ele vai somatizar e vai depender do paciente, né? Exatamente. Aquele paciente que provavelmente ele já tem uma quedinha ali para cair cabelo, né? Outros vão ter dor de estômago, outros vão ter doenças mais graves, né? Então o cabelo assim acaba sendo um fator de alerta, né? E aí vocês veem como é um quebra-cabeça mesmo que a gente tem que ir fazendo. Eu falo que conversar sobre cabelo, diagnosticar doenças de cabelo, é uma anamnese tão estruturada que eu tenho que fazer e buscando pontos ali que se fecham, sabe? Para poder realmente fechar um diagnóstico que não é fácil. Qual que foi um desafio, assim, que você fala, olha, casos, assim, o que você acha que mais te desafio? É a pessoa não querer mudar os hábitos? É achar que é só ir lá, fazer a aplicação e que vai dar certo? O que você vê, assim, de dificuldade no consultório? Eu acho que a dificuldade, na grande maioria, para mim, é os pacientes entenderem que as doenças de couro cabeludo, a maioria delas são doenças crônicas e que te exigem tratamento para o resto da vida. Então, isso para mim é difícil, porque as pessoas, lógico que eu entendo, né, querem recursos rápidos, né, querem uma recuperação rápida e não querem tratar para sempre, né, como, por exemplo, a calvície. A calvície é uma doença crônica de couro cabeludo e que te exige fazer um tratamento se você quer manter os cabelos para o resto da vida. Então, é delicado, sabe? Eu conversar isso com o paciente, fazer o paciente compreender toda essa situação e saber também que ele vai ter que usar uma medicação, não tem como eu oferecer para ele outros recursos. Muitos deles até chegam para mim, mas se eu fazer somente um tratamento em consultório? Não tem como, né? Porque a gente tem que fazer aquele bloqueio diário ali. Então, é um desafio muito grande para mim, mas que dá certo na maioria das vezes, porque eu sou muito enfática, né, com os pacientes, e eu acho que eu acabo, né, fazendo eles compreenderem. E um outro, Dani, que assim, para mim é um desafio que me acomete muito no meu pessoal, são as crianças. Existem doenças autoimunes que acometem os cabelos das crianças, que é muito triste, é muito difícil, porque envolve toda a questão emocional delas, sabe? Então, isso para mim é um desafio, porque aí eu acabo me envolvendo. Emocional delas e dos pais também, né? Porque... A gente tem uma doença que chama-se alopecia areata universal, que ela faz perder pelos do corpo inteiro, sobrancelhas, cílios, todo. A pessoa fica parecendo que ela faz uma quimioterapia. Agora, vocês imaginam uma criança desse jeito.
né? Mas tem recurso. Hoje em dia a gente tem tratamentos maravilhosos, não são baratos, né? São medicações caras, mas que têm melhorado valores para os pacientes, então tem dado certo. A questão do sono. Sim. Eu falo muito isso, né? A questão do sono para tudo. Sim. E para cabelo também sono é uma indicação remédio, sua. É remédio, com exatamente. certeza. Gente, o folículo, que é quem dá origem ao nosso cabelo, ele é um órgão. Vamos lá, órgão precisa de repouso, né? Então, é só a gente pensar nisso. O sono, ele é restaurador para tudo, com certeza. Então, a pessoa que não dorme tem um descontrole hormonal, né? Isso pode também interferir na parte fisiológica do cabelo. Então, o sono, com certeza... Até porque a questão do cortisol, né? Sim. Quando a gente fala muito em inflamação, gente, a gente quer dizer cortisol, na maioria das vezes. Porque tem a inflamação intestinal, claro, mas o paciente estressado, o paciente que não dorme, o paciente que emocionalmente passou por algo... Sim. Ele vai dar pico de cortisol. Olha o quanto é importante a gente saber gerenciar o estresse do dia a dia. Sim. A gente tem inteligência emocional para lidar com os nossos problemas. Perceber isso, né? E de saber lidar. Porque se eu começo com tudo, né? Por exemplo, no trabalho, a gente lida com gente o dia todo. Imagina você começar a ficar estressado com tudo. Ou não saber gerenciar os problemas. Isso vai acontecer com que você fique dando picos de cortisol o tempo todo. Isso vai piorar a questão do cabelo. Por isso, está tudo interligado, realmente. Tem que ter esse olhar integrativo. 360 graus. Tem que ter, sim. E aí, assim, vocês, né? Agora, uma dica geral. Sempre buscar o profissional que tem essa visão, tá, gente? Sim. Porque hoje em dia, assim, o profissional que ele não consegue linkar cabelo com sono, cabelo com estresse, ele não consegue entender... O dia a dia desse paciente, ele nem escuta o dia a dia, o que ele come. Então, assim, para você também importa o que ele come. Então, está tudo interligado. Então, o contexto de vida, né? Hoje em dia, um médico, não só a área da nutrologia, que é uma área que aborda muito isso, mas a gente tem que olhar o paciente de uma forma integrativa. E saber também até que ponto vai o seu trabalho e até que ponto você também precisa, mas o né, maior de uma sucesso ajuda. É esse, né? Exatamente, né? Encaminhar para um outro colega médico para fazer uma investigação associada. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com a reumatologia, porque tem muita doença autoimune, muito com a nutrologia, muito com a endocrinologia, né? Então, com certeza, é muito importante. Até porque, gente, uma das causas e eu acho que uma grande causa é a tireoide, né? E é algo que eu trabalho o tempo todo no consultório. Então, não é só... Quando a gente fala tireoide, o pessoal acha que é só TSH. Não, tem T4, tem T3, tem os anticorpos. Então, assim, é realmente um olhar aprofundado da tireoide para, gente, vida real mesmo, né? Que a gente está na fazenda. Daqui a pouco tem até pavão passando aqui. Lindo. Já deve ter passado alguns aí. Então, assim, a tireoide é um órgão muito importante. É um órgão que exige muito essa atenção. Né? Porque se você desregula outros... Ela é tão importante, gente, que ela também vai... levar o sono ruim, ao cansaço, a tontura, a dor no corpo, que às vezes você acaba confundindo com outras patologias. Comigo aconteceu isso. O ano passado, em outubro de 2023, na verdade, né? Eu comecei com uma queda de cabelo, um eflúvio agudo que a gente chama, né? Sem causa aparente, investiguei, busquei possíveis causas. Eu estava com um TSH baixíssimo, né? Que sugeria que eu pudesse estar fazendo um quadro que a gente chama de hipertireoidismo. Então, foi por isso, né? Pela questão de disfunção da minha tireoide que levou à queda de cabelo. E a questão, né, da tireoide, ela é tão importante para a parte metabólica no nosso organismo, né, que é um dos pontos principais que eu trabalho em consultório, né? Paciente, a gente está investigando ali uma queda, eu preciso entender como está a sua tireoide. E aí, para vocês também entenderem, gente, a maioria dos pacientes que chegam no meu consultório e a gente faz um diagnóstico de disfunção de tireoide, eu encaminho. E aí eu trabalho junto com o colega, para o colega me auxiliar nessa parte, né? Para a gente fazer um conjunto e recuperar aí a saúde do geral do paciente. A questão hormonal, isso é uma coisa também que é polêmica. Eu vejo muito paciente com medo da reposição hormonal e eu entendo que realmente a testosterona, em alguns casos, vão piorar a queda. Tá? Mas elas se fazem necessário também em alguns casos. Para isso também. Sim, né? Sim. Porque está desregulado. Sim. Não para a questão...
da estética, mas, por exemplo, né, pensando nas mulheres na pós-menopausa, aí, que aí você pode falar até com mais propriedade para mim, né? Às vezes se faz necessário fazer essa reposição e, sim, elas podem interferir no cabelo. Só que entra o nosso equilíbrio e o bom senso, né? Sim. É necessário para você melhorar a sua qualidade de vida, fazer essa reposição hormonal. E aí você não vai usar porque isso pode refletir no seu cabelo? A gente consegue segurar de algumas formas, a gente consegue tratar. A gente tem algumas pacientes em comum. Sim. E a gente, às vezes, fala, né? E aí é muito engraçado, né? Que ela fala... Dani, só vai com... Ela fala assim, só vai com calma, né? Nisso, pondera nisso, aí eu começo a rir. Falei, não, pode ficar tranquila, eu vou... Sim. Porque, assim, é importante, gente. A questão da reposição hormonal, quando a gente fala reposição hormonal, é repor. Sim. Tá? Não tem nada a ver com estética. Sim. Então, na menopausa, hoje, a maior parte dos meus pacientes... são 40 mais, que já estão entrando ali no climatério. Então, já começa a ter uma necessidade, e nem sempre é testosterona, né? Então, nem tem isso. Mas, tenho mulheres, gente, que estão com a testosterona, assim, pedindo socorro. Se eu não ajudar essa mulher, não vai adiantar cabelo para ela. De vida. Não, e você concorda? Assim, por mais que o cabelo... Então, assim, é realmente equilibrar isso. E um detalhezinho muito legal, e você vai concordar, e você também pode até falar mais sobre isso, não é nem sempre a testosterona, é o que a testosterona leva junto, né? Porque a maior parte dos medicamentos para cabelo, para essa queda de cabelo, diminui o DHT. Bloqueiam o DHT, que é um parente ali da testosterona que sobe junto com a testo. Então, às vezes, não é a testosterona, é o DHT. E aí, se você está em acompanhamento, né, com esse acompanhamento multiprofissional, o que vai acontecer? Esse profissional ele vai bloquear esse DHT e eu vou poder repor bonitinho a testosterona. Então, olha como é importante, como é possível a gente fazer uma reposição em conjunto, né? Então, por isso, sempre em acompanhamento. Eu pego, gente, paciente que pegou a receita do colega de testosterona. É muito comum. Tá? Tipo, não, a minha amiga passou aqui, para ela foi ótimo. Nossa, melhorou muito a libido dela. Gente, pelo amor de Deus, primeiro que não é só isso. Né? A reposição hormonal é para prevenir doenças na menopausa. Então, precisa lá do estradiol, vamos usar progesterona e um pouquinho de testosterona se for o caso, mas é a sua dosagem. Porque senão, gente, vai dar acne, vai cair cabelo. Então, tudo calma, sempre individualizado, né? Com acompanhamento multiprofissional. Falar sobre o dia a dia da mulher, por exemplo. O que você... Não é dicas, mas assim, olha, fiquem alerta se está caindo desse tanto, porque eu vejo que é uma dúvida também. Às vezes eu pergunto assim... que é normal. Eu pergunto assim, como é que tá? O cabelo tá bom? Tá caindo? Eu não sei. Aí, assim, eu geralmente relato assim, se for uma coisa, se realmente está caindo muito, a mulher vai perceber, né? Exato, é isso que eu ia falar. Todo paciente que está com uma queda de cabelo anormal, o paciente sabe. Porque existe uma queda fisiológica, né? E até fala-se, de 100 a 150 fios por dia. Gente, ninguém vai ficar contando isso, né? Porque senão as pessoas ficam realmente neuróticas. Como é que conta isso, gente? Tem gente que conta para saber se cai mais de 150. Isso, na verdade, é uma referência. Mas o paciente tem a percepção. Ter uma queda de cabelo todos os dias, né? Um pouquinho, isso é normal, porque o cabelo cicla, né? Ele cresce, ele dorme. Como é que é esse ciclo do cabelo? Isso. Como é que a gente sabe? Isso é uma vez no ano? Como é que eles vão saber isso? E é uma curiosidade antes de eu contar, né? Os nossos folículos, que são, né, quem dão origem ao nosso cabelo, eles estão em diferentes fases do ciclo do cabelo. Até porque, se eles estivessem todos na mesma fase, a gente 1, 2 vezes por ano perderia todos os cabelos e recuperaria todos os cabelos. Cairiam todos de uma vez, ficaria super careca e depois voltariam. Então, cada folículo aí está num ciclo. E tem pessoas que têm fase de crescimento prolongadas. Você, por exemplo, com certeza, Dani, é uma delas, que você tem um cabelo bem longão, né? Então, geralmente, essas fases de crescimento, elas podem durar de 3 a 7 anos. Né? Pacientes que têm, né, a fase mais curta, geralmente são essas de 3, o cabelo não prolonga tanto. Então, a queda de cabelo, ela vai muito da genética, a queda fisiológica, né? Tem pacientes que perdem pouco cabelo ao longo do ano, não é um cabelo que cicla tanto. Agora, tem pacientes que já ciclam mais, como, por exemplo, e ele já até sabe, né? Já sabe a época, né? Agora, existe também, né, uma anormalidade, que não é uma doença, mas é uma anormalidade do ciclo do cabelo, que chama-se eflúvio crônico, que é um cabelo que ele meio que
o ciclo dele ele é mais bagunçado, então ele cai com mais frequência durante o ano. Então é um paciente, por exemplo, que ele chega para você e fala: ai, eu vou no salão fazer a escova, toda vez ele fala: tá cheio de cabelinho crescendo, aquele tanto de cabelo crescendo, mas é um cabelo que ele não desenvolve, né? Ele cresce, ele nasce. Ele nasce bastante, mas ele não fica. Ele não desenvolve, ele cai bastante, mas ele cresce bastante. Então ele fica num ciclo meio bagunçado, sabe? Então esses pacientes perdem muito cabelo ao longo dos anos, sabe? Agora, pacientes, por exemplo, que não perdem tanto cabelo, são pacientes que o cabelo, né, fica aí mais volumoso, mas é normal ele perder uma certa quantidade. Então, mas aí você faz um tratamento para cada um, por exemplo, aqueles pacientes que não, por exemplo, que o cabelo não... Ele vai raleando, por exemplo. Isso. O meu principal ponto quando envolve tratamento do cabelo é o diagnóstico. Eu preciso fazer um diagnóstico desse paciente. Por quê? Um exemplo, né? Tratando o eflúvio crônico que eu trouxe para vocês, ele não é uma doença. Então, eu vou entrar com um tratamento para prolongar a fase de crescimento desse cabelo, para regular essa fase de crescimento. Aí é um tipo de tratamento. Um paciente, por exemplo, com uma calvície, né? Com uma alopecia androgenética, ele também pode perder mais cabelo ao longo do ano. É um cabelo mais sensível, é um cabelo mais fragilizado. Aí envolvem tratamentos que a gente tem que bloquear o afinamento do fio, estimular o crescimento. Ou seja, tem vários cenários aí que eu tenho que ir atuando, né, para poder fazer a recuperação desses cabelos. Entendi. Você está acostumada a lidar com homem e com mulheres, certo? Você acha que hoje em dia tem mais procura de homem do que tinha antes? Você sabe? Né? Muito mais, muito. E eu tenho ficado muito feliz com a aceitação dos homens que não é normal ficar careca. Porque antes existia, né, aquela questão de, meu avô era, meu pai era, então eu também vou logo acostumar. Não, cabelo voltamos. Cabelo é uma característica sua. E o quanto antes, né? Sim. Porque às vezes eu tenho adolescente ali que ele já se sente fardado aquilo. Ele já fala, né? Quando eu pergunto do cabelo, ele fala, não, isso aqui eu já sei que eu vou ficar que nem meu pai, que nem meu avô. Eu falei, não é assim. Você tem que procurar melhorar. E, assim, uma informação importante é que quanto antes a gente conseguir prevenir com que essa evolução, né, com que essa doença aconteça, isso é muito importante para a gente evitar a perda futura, né? A gente ganha tempo, né? Eu trabalho com a parte do transplante capilar, eu faço transplante capilar e eu gosto de trazer para os pacientes que o transplante é a última indicação. Ele tem que ser o nosso último cenário. Primeiro que o transplante capilar, ele não cura a calvície. Para que serve um transplante capilar? Para tapar buraco. Né? O que vai fazer um tratamento? É o final, né? Ele é um final, ele é a cereja do bolo, né? Hoje, por exemplo, eu operei um paciente de 20 anos, muito novo, mas por que esse paciente tinha uma indicação cirúrgica? Porque ele já tinha progredido tanto na região frontal que ele não conseguia fazer uma recuperação só com um tratamento. Mas quer dizer, por exemplo, que esse paciente que operou, que fez o transplante, não vai precisar tratar? Vai precisar tratar, porque para evitar com que o restante do cabelo, né, não seja perdido. Tá. Tem alguma escova, voltando para dicas do dia, eu falei que eu ia encerrar, tá vendo? Dica, tá vendo? Cabelo, o assunto vai longe. Tem escova própria, pente próprio, ou isso vai de cada um de gostar mesmo? Sim. Eu acho que isso é tão pessoal, sabia? O que eu não gosto mesmo é de pente, aqueles pentes que são muito finos para poder pentear o cabelo. Por quê? Porque as cerdas grudadinhas, você fala? Eles fragilizam o fio, sabe? Eu devia até ter trazido uma escova para poder ensinar como é que penteia cabelo, né? Gente. Porque, olha, pentear cabelo também, gente, tem que tomar um pouco de cuidado, porque vocês lembram que isso é uma fibra, isso é um tecido morto, se danificou, não recupera, né? Voltamos com isso. Então, hoje vai estar todo mundo lentamente. Com muito carinho, com muito cuidado, começa pelas pontas, né? Aquele cabelo que ele embaraça bastante, eu oriento as pacientes até pentear o cabelo antes de entrar no chuveiro para poder lavar, deixa ele mais, tenta desembaraçar o quanto você puder antes, sabe? Para depois lavar ele, na hora que for passar o condicionador. Desembaraça também. Pode desembaraçar com carinho, né? Com muito amor por ele. E tem uma escova que eu gosto, né? Que não tenho nenhum interesse comercial, né? Antes de dizer, mas é a da Tangle Teezer, né? É uma escova que eu gosto bastante dela. Se for para indicar, eu indicaria ela. Foi legal essas dicas aí do banho, até porque assim, essa história de desembaraçar dentro, isso agride bem menos depois, né? Quando seca o cabelo. Qual que é só a questão de pentear os cabelos quando o cabelo está molhado, né? Lembrando que quando o cabelo está molhado, ele é um cabelo mais fragilizado. Tá? Tanto é que eu não recomendo, não indico de forma alguma que você lave o cabelo à noite, deite e durma, porque você vai ficar raspando o cabelo no travesseiro à noite. É um cabelo que você pode quebrar, danificar, além de toda a questão da saúde do couro cabeludo. Então,
o pentear o cabelo molhado é mais para você poder ajudar ali no leve desembaraço, mas não é ficar fazendo aquela tração muito forte, porque você também pode quebrar o fio dentro do chuveiro. Então, cuidado, carinho. Tá. E essa pergunta agora, vai acho que todo de mundo... mim, né? Não, hoje eu tô lá devagarzinho. Tem essa coisa de não poder lavar o cabelo todos os dias, ou isso vai depender também se o cabelo é mais oleoso? Sim, eu acredito que sim, né? Sim. Gente, se precisar lavar o cabelo todos os dias, por favor, lave, tá? Couro cabeludo saudável é couro cabeludo limpo. Então, isso vai muito da tendência do seu couro cabeludo. Se for aquele cabelo oleoso que tem necessidade de lavar, lava todos os dias. Só a gente vai adequar cosméticos, tá? Porque a questão do cosmético todos os dias, dependendo do tipo, ele pode tirar nutriente do nosso fio. Pensa que é como se fosse um detergente, né? Limpa muito bem o couro cabeludo, mas a haste, né, o cabelo pode tirar o nutriente. Aqueles cabelos, por exemplo, que são cabelos mais ressecados, mulheres, né, na pós-menopausa, fica com aquele couro cabeludo mais seco, lavar dia sim, dia não já é o suficiente. Usa um shampoo sem sulfato, adoro shampoo sem sulfato. É legal isso. Né? Sim. Então, só deixem eles limpos, por favor. Tá, e produtos, já que você citou a questão dos sem sulfatos, você acha que tem necessidade? Você já falou que não precisa usar muito produto, mas esse cabelo que está mais ressecado, usar um livinho, alguma coisa assim, é bem-vindo. Ajuda. Eu gosto muito de repositor de proteína, sabia? A gente tem hoje no mercado alguns produtos que eles fazem a reposição de proteína, eles ajudam na fibra. Geralmente, quando eu passo para paciente umas 3 vezes na semana, sabe aquele momento que você já vai fazer academia, atividade física? Já aproveita e passa o repositor de proteína, né? Prende com uma prisilinha, é uma meia hora, 1 hora que ficou no cabelo, já ajudou a recuperar, o cabelo ficar mais soltinho. É uma boa dica para vocês. Ótimo. E a última dica sobre corte. De legal. quanto em quanto tempo... Eu estou tirando todas as minhas dúvidas, estou adorando. Mas é bom que é a dúvida de todo mundo, né? De quanto em quanto tempo a gente precisa cortar o cabelo? Eu tenho muita dificuldade em cortar o cabelo, porque eu morro de dó, porque eu gosto do cabelo comprido. Sim. Ai, vamos cortar nas luas? Mentira, de jeito nenhum. Mesmo? Só se você quiser. Não, eu de adoro, jeito né, nenhum. gente? Adoro essa história de mas lua, de energia. Quem fala pra mim e corta na lua, posso cortar? Claro que pode, mas não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma no cabelo. Fiquei triste. Então, assim, a questão do cortar adoro o cabelo... cortar na lua nova. Não, eu tenho pacientes que são super místicas, de fato, elas só cortam na lua e não tem problema. Só que, assim, não ter expectativas quanto a isso. Cortar o cabelo, Dani, depende muito do que você deseja, né? Cortar o cabelo não muda em nada a velocidade de crescimento. Mas aquela história de cortar as pontinhas todo mês. Para deixar ele mais saudável, para o cabelo crescer mais, não. Lembre-se, isso daqui é isso aqui é morto, né? Então isso aqui não tem como, né, você recuperar. Ou seja, se você corta, né, ele não interfere em nada. Então isso é muito individual, né? Eu vou dar uma dica minha. Eu particularmente corto o cabelo aí pelo menos umas 2 vezes por ano para deixar ele com um aspecto mais saudável, porque as pontinhas vão ficando mais finas. Sim. Mas não com o intuito de, olha, tá vendo, gente? Não. E a Valentina, minha mais nova, ela é alucinada em cabelo, em pele e tudo. Ai, que lindo. E ela fica, mãe, já tá passando da hora, eu preciso cortar o meu cabelo, as pontinhas, porque senão não vai crescer saudável. Ela é toda invocada com isso. Agora eu já vou falar pra ela, olha... Não muda nada. Não há necessidade. Mas é bom cortar, porque aí deixa o cabelo realmente com um mais aspecto bonito, mais né? saudável. Sim, com certeza. Bom, gente, eu adorei esse bate-papo. Acho que deu para matar muita curiosidade e ajudar com muita informação. Sim. Tem alguma tendência, para a gente finalizar, assim, uma tendência que você acha que, 2025 vai ter algo diferente para cabelo ou vai ser essa linha mais do transplante mesmo? Sim. Olha, eu tenho apostado muito que a terapia regenerativa, ela vem com tudo para a gente poder fazer a recuperação dos fios. Hoje em dia, a gente já tem a possibilidade de trabalhar com célula-tronco, né? Recuperando os cabelos, a gente consegue fazer a remoção através de gordura, né, do paciente e fazer a titulação até chegar na célula-tronco. Então, a terapia regenerativa vem com certeza com tudo para entrar tanto no tratamento dessas doenças cicatriciais que eu trouxe para vocês, tanto para pacientes com calvície. É uma indicação já formal, com embasamento científico e que vem crescendo ainda mais. Então, fiquem de olho que isso daí vai crescer. Então, quando vier mais novidades como essa, vamos fazer mais um podcast. Com certeza. Então, agradeço você também que está escutando, que está acompanhando. Sempre falar sobre o que querem ouvir, o que querem saber, porque aí, além da Lu, a gente pode trazer outros profissionais para
agregar nas informações. Ai, eu amei. Espero que tenha sido assim esclarecedor, informativo para vocês, um bate-papo bem Foi descontraído. Demais, em casa, adoro. Amei, né? Muito obrigada. Lu, conta um pouquinho do seu Instagram aí, como é que as pessoas te acham. Lembrando, gente, que a Lu, tenho muito orgulho disso, a Lu começou comigo. Sim. Lá na clínica. Tenho orgulho, na verdade, pela oportunidade, né? Gente, foi uma delícia trabalhar com a Lu. Agora, o meu primeiro espaço, né, foi dentro do DM, que é um instituto maravilhoso, idealizado pela Dani, né, com tanto carinho, que ela coloca um amor naquilo, né, no desenvolvimento do Instituto DM. Então, muito obrigada, de verdade. Imagina, né? Agora ela está aqui, o espaço dela está maravilhoso. E eu fico feliz, acho bom, né, quando a gente começa ali e voa, né? Com certeza. Agora eu estou com a Clínica Luísa Sampaio, é uma clínica que a gente já está com mais de 400 metros quadrados, né? Um centro cirúrgico dentro da clínica. Eu trabalho só com cabelos, então é uma clínica especializada em cabelos. E para me achar na rede social, @doutora.luisasampaio, Luísa com Z. Muito bem.